na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios, capítulo 5, vamos ler o versículo 14. Todos já acharam? Quem achou vai dizendo amém. Quem não achou ainda, peça misericórdia a alguém perto. Vamos orar antes de ler. Feche seus olhos por um instante, abaixe sua cabeça. Pai bendito, damos graças, Senhor, pela Tua santa, bendita e eterna palavra. Nós pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, o nosso coração. Abre, Senhor, nossa mente para entender, para compreender, para receber no Espírito a revelação que vem da Tua palavra, Senhor. Toma esse lugar, esse ambiente, Senhor. Toma cada pessoa nesse lugar. Enche cada um da Sua graça, da Sua bênção, trazendo paz ao coração. Aqueles que porventura estejam precisando de um alívio, de um sossego na alma, vem agora com Teu bálsamo. Sossega o nosso coração. Senhor, que o Senhor nos aquiete agora. Que nosso coração, se porventura está em polvorosa ou agoniado com alguma coisa, o Senhor vem nessa hora e traz a Tua paz, do Teu sossego. Espírito Santo, ministra-nos nessa noite, Pai. Queremos comer pão fresco que vem da Tua mesa, da mesa do Senhor. Queremos comer e beber de Jesus. Esse culto é para Jesus, esse culto é por causa de Jesus. E é nele, é em Cristo que nós estamos aqui nessa noite para ouvir, receber e ser ministrado pelo Senhor. Nós pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos ler outra vez esse versículo, todos juntos, olhando aqui no telão, que todo mundo lê na mesma versão. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Você deve estar sempre cuidando da sua vida. Você deve estar cuidando de todas as áreas da sua vida, seja ela uma área familiar, seja a área das finanças, seja a área do casamento, seja a área da sua saúde, negócios, relacionamentos de modo geral. No entanto, a parte ou a área mais importante da sua vida é a sua vida espiritual. E essa vida você só pode ter em Cristo. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos logo no início 120 irmãos que perseveraram buscando a presença do Senhor e o derramar do Espírito Santo. Eles estavam ali naquele cenáculo em Jerusalém, em obediência a uma ordem que o Senhor Jesus havia dado, dizendo a eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E ele disse, no capítulo 1, versículo 4 e 5 de Atos, que assim como João batizou com água, eles, os discípulos, seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. E assim eles estavam perseverando, assim eles estavam ali reunidos em busca, esperando essa descida do Espírito Santo, que de fato aconteceu
10 dias depois que Jesus havia sido levado aos céus. Portanto, capítulo 2 de Atos nos diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse momento, em Jerusalém, estavam presentes uma quantidade muito grande de judeus e de peregrinos que para ali haviam ido, tinham sido atraídos por uma das 3 grandes festas que os judeus comemoravam, dentre elas a festa de Pentecostes. Essa festa atraía gente de tudo que é lugar, nações, povos, línguas. Os judeus haviam se espalhado por todo o Império Romano, e nessa festa eles ali estavam para celebrar, comemorar. E diz o texto, se você continuar lendo o capítulo 2 de Atos, que quando eles ouviram aquela voz, todos começaram a falar em outras línguas. Imagina 120 pessoas falando ao mesmo tempo. Devia ter mulheres no meio, então imagina como isso foi mais forte ainda, né? E eles correram para ver aquilo, e eles ficaram perplexos com o que estavam vendo. Por quê? Porque eles agora estavam ouvindo aqueles homens e mulheres que estavam ali falando na sua própria língua. Ali havia uma representação de quase todas as línguas que haviam naquela época. E eles ouviam então aqueles homens e ficaram estupefatos na medida em que sabiam que eram homens galileus. Galileus eram pessoas rudes, incultas. Galileus eram pessoas lá do norte, né? Estavam em Jerusalém por causa da festa, e esses aqui estavam por causa da ordem que Jesus havia dado, mas eram pessoas incultas, eles não eram poliglotas, não sabiam outra língua, mas eles estavam falando na sua própria língua, mas não qualquer coisa, eles estavam falando as grandezas de Deus. E quando eles correm para lá, que vem tudo aquilo, a primeira avaliação que eles fazem é que eles estavam embriagados. 9 horas da manhã, você imagina, a pessoa já está embriagada, o negócio começou cedo, né? E eles estão ali todos, né, naquele alvoroço, e acham que eles estão, os discípulos de Jesus, aqueles 120 irmãos estavam embriagados. O versículo 14, o apóstolo Pedro, que até então, antes, né, da assunção de Jesus, foi aquele que negou Jesus, foi aquele que se distanciou de Jesus e negou por 3 vezes, que depois foi embora pescar, mas Jesus foi lá buscá-lo de volta, quando ele estava às margens do rio do mar da Galileia, e trouxe ele de volta. Aqueles discípulos que antes estavam escondidos, com medo dos judeus, uma vez que Jesus estava morto, exatamente naquele intervalo onde ele foi crucificado, morto, e antes dele ressuscitar. Agora Pedro, esse homem agora cheio do Espírito Santo, se levanta no meio do povo. Irmão querido, irmã querida, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando o Espírito Santo enche você, você se transforma num outro homem, numa outra mulher. O Espírito Santo começa a tirar de dentro de você aquilo que você realmente é em Deus. Você começa a ser aquilo que o Espírito Santo deseja que você seja e começa a liberar o propósito para o qual você foi criado. O medo desaparece,
o receio desaparece, o constrangimento desaparece, o medo de constranger alguém, de falar não sei o quê. Você não é mais politicamente correto, você agora é correto com Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro se levanta no meio de uma multidão, juntamente com os discípulos, né, os demais, os 11, e erguendo a voz, versículo 14, diz assim: e adverti-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 15, estes homens não estão embriagados. Porque, irmão, você sabe de uma coisa? Quando você é cheio do Espírito Santo, parece que às vezes você está embriagado mesmo. Essa embriaguez aí eu desejo ela todo dia. Eu quero viver chapado do Espírito Santo. Quantos aqui querem viver chapados? Eu quero beber todo dia desse Espírito. Esse aí é bebida forte. Essa é uma bebida abençoada. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Versículo 16 diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Irmãos, a Bíblia se explica por ela mesma, e a Bíblia se completa. A Bíblia é o livro mais tremendo que esse planeta já conheceu. O apóstolo Pedro então faz a referência, liga, né, faz o link, a profecia do profeta Joel, que havia profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. E ele diz: o que está ocorrendo agora é o que o profeta Joel profetizou. E antes que a gente leia essa profecia, que o próprio apóstolo Pedro se refere, você precisa saber qual é a finalidade da profecia, precisa se lembrar. Profecia não é para condenar ou para julgar, como muita gente por aí faz. Toda vez que você vê uma profecia que vem com um espírito de condenação e de acusação, pode rejeitar que não é de Deus. O caráter e o propósito da profecia está definido na Escritura, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, quando diz que ela tem a finalidade de edificar, encorajar e consolar. Profecia tem a ver com isso. Tem a ver com encorajamento, edificação e tem a ver com consolação. E aí o apóstolo Pedro então fala da profecia. Você pode ler essa profecia lá em Joel capítulo 2, mas aqui ele repete e diz, a partir do versículo 17, diz: e acontecerá nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Que últimos dias são esses? Já fazem 2000 anos que esse episódio aconteceu lá em Jerusalém. Naquele dia, esses últimos dias se cumpriram. Mas hoje, 2000 anos depois, ainda estamos vivendo esses últimos dias. E vamos vivê-los até o dia que Jesus quiser, ou até o dia que Jesus voltar. Esses últimos dias estão dentro do espaço que nós estamos vivendo. Ou seja, hoje é dia do cumprimento dessa promessa na sua vida. Amém. Hoje é dia do cumprimento dessa promessa na vida dessa igreja. Amém. Isso é para cumprimento na vida daquele que crê. Amém. Que o Espírito Santo continua sendo derramado na vida de todos aqueles que creem. Quem recebe, diga amém. Amém. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você sabia que Deus não faz acepção de pessoas, mas todos aqueles que o buscam com sinceridade vão encontrá-lo. Deus não faz acepção de ninguém, nem de raça, nem de sexo, nem de cor da pele, nem etnia. E diz mais assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Cadê os jovens daqui dessa igreja? Onde estão as visões que Deus tem para você? Jovem não é só um número, tá?
Jovem não é só idade, jovem é um estado de espírito. Por isso que eu continuo sendo jovem. Eu quero continuar tendo sonhos, visões. Onde estão suas visões? Ou sua visão é só no teclado para ver mídia social? Deus quer te dar visões, jovens, que você nunca teve na sua vida. Deus quer te revelar coisas que você nunca viu na sua vida e que vai abençoar a sua geração. Onde estão os jovens valentes que vão buscar essas visões aqui em nome de Jesus? Mas os velhos, não fiquem tristes não, que tem uma bênção para você. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Aqui não tem velho, aqui tem pessoas mais experientes, né? Então os mais experientes recebem aí os sonhos de Deus, amém? Por que ele fala de sonhos? Porque às vezes os velhos param de sonhar, e aí ficam sonhando só com a aposentadoria, ou ficam sonhando só com o dia que vão morrer, ou ficam sonhando em só olhando para trás, ou não tem mais sonhos. Irmãos, quando o Espírito Santo vive, habita e enche a vida de uma pessoa, ela nunca vai deixar de ter propósito na vida, ela nunca vai deixar de ter vigor, como diz a palavra, até os velhos, até aqueles que estão cansados vão renovar o vigor, vão se animar, vão estar animados e vão produzir. Quem é que vai receber isso? Em nome de Jesus. Deixa a bênção passar não, meu irmão. Essa é a profecia de Joel. Profecias, visões e sonhos. Liga comigo, profecia, visões e sonhos. De quem é a profecia? De quem são os sonhos? De quem são as visões? De Deus, do Espírito. Irmãos, nós não podemos acessar essas coisas de Deus senão através do Espírito. Nossa carne não consegue acessar essas coisas. Não adianta, a mente não consegue. Como é que nós nos comunicamos com Deus? Através do nosso Espírito, com o seu Espírito. Portanto, esse é o desejo de Deus, amados. As pessoas que olham para essa história e falam, mas foi naquele tempo, 2000 anos atrás, primeira geração de cristãos, a geração do Pentecostes, mas hoje já passou, o tempo passou, né? Agora é diferente, o mundo mudou muito, o mundo mudou e vai continuar mudando, querido. O mundo vai continuar de mal a pior, porque o mundo jaz no maligno, não tem esperança de que isso aqui vai melhorar até o dia que Jesus tomar posse e se tornar o rei disso aqui. Você parece que não gostou muito da ideia de Jesus ser rei daqui, não. Um dia vai cessar esse negócio aí, né? Não vai, vai mesmo. Jesus vai tomar conta. Mas o desejo de Deus, amados, não é somente que uma geração, ou a primeira geração do Pentecostes, ou quem sabe a última geração, antes dele voltar, receba essa instrução, essa bênção, esse derramado do Espírito Santo. O desejo de Deus é que todas as gerações sejam cheias do Espírito Santo. O desejo de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo. E olha, e quando você fala de ser cheio do Espírito Santo, alguém pode pensar, mas eu não mereço não, eu acho que eu não vou nem pedir isso. Isso é só para alguns. A Bíblia diz que o Espírito Santo é concedido a todos aqueles que receberam Jesus. Se você receber Jesus na sua vida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E não somente ser filho de Deus, mas ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma dádiva, é um dom, é um presente que Ele dá a você. O próprio Senhor Jesus disse, olha, todos aqueles que pediram o Espírito Santo, o Pai vai lhes dar. Você nem precisa perguntar se você merece, porque já vou te dizer, você não merece. Não vá por aí porque não vai conseguir. Não é porque você merece, é porque Jesus habita em você e Ele quer te abençoar com o Espírito Santo na sua vida. Há uma história muito interessante. Se você gosta de estudar a Bíblia ou gosta de ler sobre assuntos assim específicos, eu quero desafiar você a ler a história dos avivamentos. Toda a história do cristianismo.
temos muitas histórias de avivamento, mas uma delas me é interessante e talvez seja uma das mais recentes, de 50 anos para cá. Faz exatamente 50 anos, jubileu de ouro. Foi em 1967, quando começou na Califórnia, nos Estados Unidos, um movimento que ficou conhecido como Movimento de Jesus, ou Movimento do Povo de Jesus, como queira. Esse movimento foi um avivamento localizado principalmente entre adolescentes e jovens. Irmãos, aonde tem jovens, aonde tem adolescentes. Melhorou agora, né, Jefferson? Okay. Onde tem adolescentes e jovens buscando a Deus, então esse país tem futuro. Aonde não tem crianças, adolescentes e jovens buscando a Deus, esse país não tem futuro. Por isso que eu creio que o Brasil tem futuro, porque nós temos muitos jovens aqui nessa igreja. Em muitos lugares nesse país, jovens estão buscando o Senhor hoje. Adolescentes estão buscando o Senhor, não estão satisfeitos com o que eles estão vendo por aí. Eles não estão nem aí para essas coisas que o mundo está oferecendo. Eles sabem que tem mais, eles sabem que tem coisa melhor. E essa coisa melhor é o Espírito Santo. E esse movimento se espalhou no meio dos jovens, no meio dos adolescentes norte-americanos. E foi bem nessa época, na década de 60, quando alguns aqui devem se lembrar. O que aconteceu nessa época? Começaram ali a ser aceitas e usadas muitos tipos de drogas, como LSD, maconha, etc. Foi nessa época, na década de 60 também, 67, 68, que começaram as grandes turbações sociais do mundo. Foi ali que começou o movimento hippie, movimento de drogas, rock and roll, movimento feminista começou a brotar dali. Ali começou a introdução da mini saia. Até essa década ninguém usava mini saia, sabiam disso? E mulheres? Ali começou o sexo sem compromisso, a pílula anticoncepcional, que favoreceu, em última análise, toda essa história, né? Você deve se lembrar, por exemplo, do movimento dos estudantes em Paris, 68, revolta, e assim por diante, uma época de grandes conturbações no mundo. Mas se você verificar e se você prestar atenção na história dos avivamentos, você vai perceber que é justamente nesses períodos, nesses tempos, nessas épocas, onde há muita conturbação social, onde há muita desesperança, onde há muita incerteza, onde há muita coisa acontecendo, transtornos, falta de esperança e etc. É exatamente nesses períodos onde grandes oportunidades espirituais se abrem para que Deus possa mover no meio da sociedade. Deus não precisa de alguma coisa, Deus só precisa de alguém disposto a obedecê-lo, a ouvi-lo, a buscá-lo e desejar ser uma bênção para a sua geração. Amém. E assim aconteceu naquela época. Esse movimento de Jesus começou no distrito de São Francisco, na Califórnia, se espalhou rapidamente por toda a América do Norte e dentro de poucos anos, esse mover do Espírito transformou milhares e milhares e milhares de jovens, de adolescentes, milhares e milhares de jovens nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Irmãos, foi um dos moveres mais tremendos que essa história já viu, porque invadiu as escolas e as universidades de uma forma como nunca foi visto antes. Mais tarde, esses jovens apaixonados por Jesus começaram a serem chamados também de loucos por Jesus. A revista Time, uma revista americana, em junho de 1971, ela escreveu o seguinte a respeito desses jovens. Olha o que uma revista secular falou a respeito deles. Ela disse assim, abre aspas: há neste movimento
uma atmosfera de esperança e amor. Alguns convertidos gostam de atender o telefone com a expressão Jesus te ama, ao invés de dizer alô. Mas seu amor parece mais sincero que um slogan, mais profundo que os sentimentos de uma onda passageira. O que surpreende quem está de fora é o extraordinário senso de alegria que eles são capazes de comunicar. Por que tem tantos jovens tristes hoje? Tantos jovens querendo se matar. Tantos jovens se cortando para chamar a atenção, talvez. Tantos jovens sem esperança, buscando alegria nas drogas, no sexo, nas baladas. E nunca vão encontrar, porque essas coisas nunca vão ser suficiente para você receber Jesus. E eles continuam dizendo o seguinte: uma característica que os identifica é sua crença total em Jesus Cristo. Não apenas um homem maravilhoso que viveu há 2000 anos, mas um Deus vivo que é tanto Salvador como juiz. Você precisa entender, querido, que Deus não é somente Salvador, Ele é também juiz. Ele é juiz também. E ele continua, a reportagem da Time continua dizendo: suas vidas giram em torno da necessidade de um intenso relacionamento pessoal com este Jesus, e a crença de que tal relacionamento deve ser a condição de toda a vida humana. Agem como se a intervenção divina guiasse cada momento das suas vidas e com a certeza de que pode resolver cada problema. Uma revista secular falando desses jovens. Sabe, amados, eu estava lendo isso aqui e eu comecei a orar e dizer: Senhor, nós precisamos de um novo movimento de Jesus. Amém. Nós precisamos de jovens com coragem, como aqueles jovens tiveram. Nós precisamos de jovens que encontrem um significado para as suas vidas e não vão encontrar significado indo se juntar a grupos de guerrilheiros e terroristas para matar pessoas. Eles vão encontrar significado em Jesus, vão encontrar significado no Deus vivo, no Deus que muda a vida e que a mantém cheia de vida. Não é só por um momento. Eu creio, e eu quero perguntar nessa noite: onde estão os jovens e os adolescentes dessa igreja? Onde estão os jovens e adolescentes dessa cidade? Onde estão os jovens e adolescentes das universidades que vão fazer diferença lá dentro e não vão se corromper com aquilo que eles estão já corrompidos? Onde estão os pais que vão dedicar seus filhos ao Senhor? Escute, filhos, vocês já estão dedicados ao Senhor. Profetizo que vocês já foram dedicados, mas pais, o chamado é de Deus, mas a dedicação é sua. Dedique seu filho ao Senhor. Os meus 3 filhos foram consagrados ao Senhor no ventre da sua mãe. Todas as vezes, no dia que nós soubemos que eles foram gerados, a primeira coisa que a gente fazia e fez dos 3 foi se ajoelhar ao lado da nossa cama e dedicá-los ao Senhor, dizer: Senhor, esses são teus. O Senhor nos deu para criá-los, nos ajude a cuidar deles bem, mas eu quero declarar que eles são do Senhor. E o Senhor pode chamá-los para o que o Senhor quiser. Então, pais, dediquem seus filhos ao Senhor. E filhos, quero dizer uma coisa para você: você pode se dar muito bem na vida. Você pode ganhar muito dinheiro nessa terra. Você pode se tornar famoso. Você pode se tornar alguém muito, muito querido pelas pessoas, pela sua família. Se tornar popular. Você pode conseguir muitas coisas nessa vida, mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não estiver nessa história, você vai morrer de tédio. Você pode ganhar muitas coisas, mas se Deus não estiver na sua história, você vai morrer cheio de culpa. Diga: misericórdia, não vai acontecer isso. Você pode ser quem você quiser, querido, mas não se esqueça disso. Somente aquilo que nós fizermos para Deus vai permanecer para sempre. Aquilo que você fizer só para você, só para o seu bem, para o seu próprio bem-estar, vai ficar por aqui.
Hoje pela manhã eu fui no velório de um pastor, um amigo, muito amigo da nossa família, dos meus pais. Eu me lembro, era ainda criança, talvez tinha uns 10 anos, e ele morou na nossa casa ainda por alguns meses antes de casar. Ele foi pastorear a igreja dos meus pais naquela época. E esse homem morreu ontem aos 75 anos de idade. E ali eu fui ouvir as pessoas falando a respeito dele, falando a respeito da sua história, do que ele fez, do amor que ele tinha por Jesus, pela obra de Deus. Um homem que plantou muitas igrejas, um homem que era apaixonado por missões. E todos falaram muito bem, até porque no velório ninguém pode falar mal do morto, né? Tem que falar bem. Mas algo me impactou profundamente. Aliás, eu ia até sair um pouquinho antes, né? Mas não consegui, aí fiquei. Foi bom ficar para ouvir. Ele teve 4 filhos, 3 filhos e uma filha. E eles, todos os 4 estavam lá. E os 3 filhos homens, todos 3 pastores. E um dos pastores que ministrou ali falou assim: eu conheci o pastor Antônio Almeida durante muitos anos, e eu sei que ele não deixou nenhuma herança. Que eu saiba, ele tinha uma casa, só isso, mais nada. Ele não acumulou bens nessa vida. Mas aquele pastor falou uma coisa: ele deixou um legado. E herança você deixa para as pessoas, mas legado você deixa nas pessoas. Você quer deixar uma herança para os seus filhos, para as pessoas, ou você quer deixar um legado nas pessoas? Se aquele homem não tivesse levado ninguém mais a Cristo, ele levou muita gente a Cristo. Ele era um pregador incansável. Somente aqueles 3 filhos dele darem o testemunho que eles deram hoje, teria valido a pena a vida daquele homem. Um dos filhos disse assim: é verdade, nosso pai não deixou herança. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Durante todos esses anos que meu pai pastoreou a igreja e serviu ao Senhor, na nossa casa nunca faltou nada. O outro disse: eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Ele é um exemplo para mim. O outro falou a mesma coisa. Que diferença faz, irmãos, a vida de alguém que tomou uma escolha um dia? Talvez você se pergunte: mas eu já tomei escolhas que já me levaram para caminhos que me levam para deixar herança para os meus filhos, mas não um legado. Talvez você já tenha perdido uma boa parte da sua vida, mas nunca é tarde para começar. Eu creio, irmãos, que essa geração do movimento de Jesus deixou um legado. Para vocês, jovens, por favor, entrem em casa hoje. Viu, jovens, vocês estão proibidos de entrar na internet hoje para outra coisa. Vocês vão entrar na internet e vão digitar lá Movimento Jesus e vão ler sobre isso. Leiam sobre essa história. O que Deus fez na vida desses jovens. A multidão que Deus salvou. A multidão de jovens que foi alcançado pelo poder de Deus. E que hoje, não somente tem muitos líderes, pastores daquela época, que foram alcançados, jovens que eram drogados, usuários de drogas, viciados em cocaína, em LSD, jovens que viviam uma vida promíscua e foram tremendamente mudados. Esses dias agora, irmãos, eu conheço uma família, eles são muito refratários à religião, não são nada, e eu encontrei com o pai, e eu sei que eles têm só um filho, e o filho dava muito trabalho, um menino que vivia
fazendo farra, bebendo, envolvido com muitas mulheres, aquela coisa arada toda, e eles ficavam muito preocupados, e ele, quando foi essa semana, eu encontrei com o pai, ele disse assim para mim: você sabia que meu filho agora é da sua religião? Eu falei: é mesmo? Eu falei: agora só falta você. E ele vive dizendo para mim, ele dizia, né? Ele dizia: pai, está na hora de só parar de beber, chega. Vamos buscar em Deus. Eles estão passando uma luta muito grande lá nos negócios deles. E aí o menino chegou para ele e falou: pai, confie em Deus. Deus vai nos ajudar nesse negócio. Irmão, como é que um cachaceiro miserável, um menino cheio de mimado, gastador de dinheiro, Deus transforma a vida desse menino, ele se torna um filho de Deus, um homem cheio de juízo agora. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer uma coisa dessa. Só o Espírito Santo pode mudar o caráter de um homem. Só o Espírito Santo pode mudar a história da sua vida, a história da sua família, a sua história, meu jovem. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, você que é jovem, você que está começando na vida, não desperdice sua vida, não. Invista a sua vida naquilo que vai durar para sempre. Estou dizendo que você deve deixar tudo e ir para um convento. Não, não é isso. Estou dizendo que o chamado de Deus na sua vida é para você servir ao Senhor todos os dias da sua vida. E o que nós precisamos fazer? Quero terminar lendo o texto de Atos 2:37, que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E aqui está falando depois do discurso de Pedro, quando Pedro expôs o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eles ouviram essas palavras, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: bom, nessa hora você não titubeia, você já sabe o que vai falar. Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe qual é o caminho? Arrependimento. A porta do reino de Deus é essa. É arrependimento. Arrependimento significa mudança. Mudança de atitude. Que extraordinário ouvir falar que aquele garoto mudou de atitude. Mudou o seu caminho. Deu meia volta. Eu não vou mais por esse caminho, eu vou pelo caminho de Jesus agora. E mais ainda, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para mim e para você. Deus te chamou. Deus está te chamando. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Jovens, essa geração que vocês estão vivendo é perversa igual àquela. Jovens sem esperança, sem Deus, cuja única esperança são vocês, que podem contar para eles como foi que vocês se encontraram com Jesus. Quando você tem o maior tesouro da terra, você não tem vergonha de compartilhar ele. Quero chamar a equipe aqui de louvor rapidamente. É do avivalista John Wesley, que disse, ele foi um avivalista do século XVIII, e ele disse essa frase, você talvez já tenha ouvido, ele disse: dê-me 100 homens, que nada temam senão o pecado, e que não desejam outra coisa senão Deus, e eu abalarei o mundo. Você crê que isso é possível? Talvez você diga assim: João Wesley tinha essa visão. Mas sabe, se tiver uma pessoa aqui hoje que diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma dessas pessoas, você não tem ideia do que Deus vai fazer através da sua vida. Vamos ficar de pé.